Olá, meu nome é Jairo Lemos, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e integrante do grupo de pesquisa Biotech, e eu vim conversar um pouquinho sobre o artigo que eu escrevi para o livro Covid-19 e o Direito Brasileiro, Mudanças e Impactos. Esse artigo ele abre o capítulo 7, ele é intitulado A Importância da Revisão do Regulamento Sanitário Internacional de 2005 e a necessidade de novas melhorias a partir da experiência do surto da Covid-19. Bom, introduzindo um pouco o tema, dá para perceber que os debates acerca da importância de sempre estar melhorando o debate da saúde pública em âmbito global, tendo em vista o impacto do comércio, do mundo globalizado como total, é cada vez mais necessário e é cada vez mais necessário que seja proposta uma atuação conjunta entre os países no combate a esse tipo de problema de saúde pública. Por isso, depois do surgimento da ONU em 1945 e também da Constituição da OMS em 1948, em 1951 foi adotado o texto do primeiro Regulamento Sanitário Internacional, que seria um instrumento internacional de caráter obrigatório aos Estados-membros da ONU, desde que eles não o recusem ou façam reserva. E ele seria como um consenso internacional de como agir diante de uma pandemia. E ele também é a base normativa que vai definir a atuação da OMS e também dos Estados-membros diante da pandemia da Covid-19. Esse regulamento ele já passou por diversas modificações, desde da adoção do seu primeiro texto em 51. Uma das suas principais foi de 1959 e ela ficou vigente por mais de 35 anos e ela passou por uma revisão relativamente recente, agora em 2005, depois do surto da SARS e da influenza aviária. Eles ficou ainda mais exposta à necessidade de uma revisão e foi adotada a revisão em 2005. Essa revisão teve como objetivo estabelecer novos instrumentos no combate a pandemias e também aperfeiçoar aqueles já existentes no âmbito da saúde pública de alcance internacional. Portanto, o objetivo do artigo foi analisar como essa revisão de 2005 teve um impacto importante na atuação da OMS agora no combate ao surto da Covid-19 e também analisar se dessa experiência da pandemia que estamos vivendo é possível extrair defeitos ou fraquezas dessa normativa e propor a reflexão de algumas melhorias. Começando um pouco a explicar sobre a revisão de 2005, ela teve como objetivo, primeiramente, remover uma das principais críticas ao regulamento de sua versão de 69, que era a sua limitação de abrangência, que apenas citava procedimentos em relação a 3 doenças, que era a cólera, a peste e a febre amarela. Ou seja, as doenças além dessas não tinham previsões nesse regulamento. Com a revisão de 2005, houve uma ampliação dos eventos que seriam notificáveis, ou seja, aqueles eventos que os Estados-membros seriam obrigados a notificar a OMS caso identificasse a sua existência dentro do seu território. E houve essa extensão e não mais existe um rol taxativo de doenças que devem ser notificadas, mas foi criado o conceito de emergência de saúde pública de importância internacional. Esse conceito está definido no artigo 1º, no artigo 1 do regulamento, e ele é definido como um evento extraordinário que é determinado como, primeiro, constituindo um risco de saúde pública de outros estados devido à propagação internacional da doença, e segundo, potencialmente exigindo uma resposta internacional coordenada. Então, qualquer evento que ocorresse dentro de um estado-membro que se encaixasse nessa definição, esse estado ter a obrigação de notificar a OMS dentro de 24 horas. O anexo 2 do regulamento, ele contém um instrumento para facilitar a identificação de uma eventual emergência de saúde pública de importância internacional, que passa de algumas doenças que teriam notificação compulsória, ou seja, por exemplo, poliomielite,
É uma doença que, se há um surto, ela é de notificação obrigatória. E esse anexo ele apresenta 4 perguntas que devem ser respondidas a fim de determinar se aquele evento pode ser uma emergência de saúde pública de importância internacional. Essas 4 perguntas são: o impacto do evento de saúde pública é sério? O evento é incomum ou inesperado? Há risco significativo de disseminação internacional? E por último, há risco significativo de restrição de viagem ou comércio internacional? Dessas 4 perguntas, se 2 delas fossem respondidas positivamente, então o Estado deveria notificar a OMS e esse evento poderia se enquadrar dentro do conceito. Além dessa ampliação dos eventos notificáveis, a revisão também trouxe a ampliação de fontes pelas quais a OMS pode consultar para declarar uma emergência de saúde pública de importância internacional. O que antes estava restrito às notificações oficiais dos estados, agora a OMS pode levar em conta informações vindas de outros estados e também informações coletadas em sistemas de vigilância de saúde de entidades privadas, e entre outros. Ou seja, houve um esforço bem claro de se ampliar a abrangência do regulamento. A competência para declarar um evento como uma emergência, ela recai pessoalmente no diretor-geral da OMS, que após a notificação vai criar um comitê de emergências composto por vários especialistas e levando em conta também a distribuição territorial equitativa desses membros do comitê, tendo membros de todos os continentes. E ele precisa seguir alguns critérios para declarar essa emergência. Esses critérios são definidos no artigo 12 do regulamento, que eu vou reproduzir aqui também. Ele deve levar em consideração as informações fornecidas pelo Estado, o instrumento de decisão do anexo 2 do regulamento, o parecer do comitê de emergência, os princípios e as evidências científicas e, por último, uma avaliação do risco para a saúde humana, do risco de propagação internacional da doença e também do risco de interferência do tráfico internacional. Então ele precisa levar em conta esses 5 critérios para fim de declarar se um evento é ou não uma emergência. O objetivo desse novo conceito para se declarar uma emergência de saúde pública de importância internacional é claramente impedir a propagação da doença o máximo possível, o mais cedo possível, e também ter a estrutura para fornecer apoio ao país atingido e outros que poderiam vir a ser atingidos, a fim de se combater com melhor eficácia esse surto que poderia vir se tornar uma pandemia. Depois de declarada a emergência, o diretor-geral também vai publicar recomendações temporárias aos Estados-membros, que é importante também destacar que, por mais de uma vez ao longo do regulamento, é ressaltado que essas recomendações não têm um caráter vinculativo, então não tem um efeito direto sobre os Estados, uma obrigatoriedade dos Estados seguirem, mas são recomendações oficiais da OMS, tanto para o país atingido quanto para os outros, de como lidar com esse surto. Então, dessa nova revisão, eu pude observar que alguns autores eles possuem 2 perspectivas acerca do objetivo principal do regulamento e da revisão de 2005. Um deles seria que a revisão de 2005 teria como objetivo ampliar a comunicação dos Estados com a OMS, facilitando a atuação internacional no geral no controle e no combate dessas doenças. E também há a perspectiva que diz que o objetivo do regulamento vem para fazer uma tentativa de harmonização entre as medidas adotadas pelo Estado, tendo em vista a tendência de cada Estado reagir autonomamente diante de uma situação que poderia vir a ser uma emergência, e que essa harmonização ela é muito prejudicial para o comércio e para as relações internacionais no geral, uma vez que cada país adota uma medida mais restritiva ou menos, e, portanto, há esse objetivo na revisão também. E essas inovações da revisão de 2005, elas vêm a tentar atender ambas essas perspectivas, ambos esses objetivos, tanto ampliando o rol de notificação como as fontes que a OMS pode usar,
tanto o sistema de publicação de recomendações temporárias ou não, ou permanentes. Entrando um pouco no caso do surto da Covid-19, eu analisei alguns relatórios de situação da OMS que estão disponíveis no site da OMS. Eles publicam um relatório de situação diariamente, desde recebida a notificação até hoje, eles estão publicando. E o que eu pude perceber foi, primeiro, que o surgimento da doença teria se dado ali na metade do mês de dezembro, segundo um estudo bem detalhado publicado por diversos cientistas na The New England Journal of Medicine. Então, teria as primeiras transmissões entre humanos teria ocorrido na metade de dezembro, e os primeiros casos a serem identificados teriam ocorrido no dia 29 de dezembro, pelas autoridades chinesas. E então, seriam casos de uma pneumonia de causa desconhecida. E então, no dia 31 de dezembro, depois da movimentação das autoridades chinesas, a OMS teria sido oficialmente notificada pela China da existência dessa nova doença, que ainda não havia sido identificada, mas que poderia se enquadrar no conceito de emergência de saúde pública de importância internacional. No dia 1º de janeiro foi fechado o mercado de Wuhan, que era um dos pontos, tinha sido identificado como um dos pontos de contágio, e a identificação do vírus como novo coronavírus teria ocorrido apenas no dia 7 de janeiro. A partir disso, começou o trabalho em conjunto da OMS com os países atingidos, que então seriam a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Tailândia, conforme as previsões do regulamento. E foi convocada uma reunião do Comitê de Emergência para o dia 22 e 23 de janeiro. Então, no dia 22 e 23 de janeiro ocorreu essa primeira reunião. O Comitê de Emergências não chegou a um consenso sobre se aquele surto se enquadraria como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E, portanto, eles recomendaram pela não declaração, mas já determinando que essa posição fosse revista dentro de alguns dias diante da urgência da situação. Então, tendo em vista esse parecer, o diretor-geral da OMS não declarou a emergência após essas reuniões, e uma segunda reunião foi marcada para o dia 30 de janeiro, no qual, aí sim, o Comitê de Emergência reviu a sua posição e entrou num consenso e aconselhou a declaração de emergência, e também elencou diversos conselhos que depois foram acatados pelo diretor-geral da OMS e foram publicados como recomendações temporárias. E também foi acatado o conselho de declarar a emergência, e no dia 31 foi declarada a emergência de saúde pública de importância internacional. Depois disso, conforme as previsões do regulamento, no dia 3 de fevereiro também foi publicado um plano estratégico de preparação e resposta à Covid-19 pela OMS. E analisando um pouco esses fatos que ocorreram da virada de 2019 para 2020 em relação ao surto da Covid, deu para perceber a grande relevância das previsões da nova versão do regulamento, né, da versão de 2005, uma vez que antes dessa revisão talvez não seria nenhum evento notificável. A OMS poderia ter ciência desse surto muito tempo após do que realmente ela teve, como foi o caso da SARS em 2013. E também a importância dessa conceituação da emergência de saúde pública de importância internacional, para que seja iniciado um plano de ação e uma atuação conjunta de todos os países. Então, com certeza, as previsões que foram introduzidas com a revisão de 2005 no regulamento foram de extrema importância para essa atuação no início do surto da Covid, que depois se tornou uma pandemia. O fato dela ter, depois de se eu não me engano, foi um pouco mais de um mês, ou talvez um mês da declaração de emergência, o diretor-geral da OMS admitiu que o surto se enquadraria como uma pandemia, o que demonstra também, apesar dessa tentativa de uma resposta, também expõe um pouco a fraqueza da atuação que ocorreu. E foi aí que eu parti por outro tópico de análise, que seriam dos defeitos ou das fraquezas na atuação da OMS, com base no regulamento do sanitário internacional. Uma primeira dificuldade apontada
pela análise da literatura científica que eu realizei, foi uma dificuldade mais geral de colaboração dos Estados-membros com a OMS. Muitos deles ainda assim não mantêm uma relação totalmente transparente, e alguns motivos podem ser elencados que causem isso. O primeiro deles é uma simples negligência de alguns países, em tanto de manter a transparência com a OMS, quanto de seguir as suas recomendações. A outra dificuldade também é uma dificuldade estrutural, principalmente dos países subdesenvolvidos ou economicamente mais fracos. Eles não possuem uma estrutura de investigação, uma estrutura de vigilância de saúde adequadas, e, portanto, isso dificulta a notificação à OMS de novos surtos, por exemplo. E, por último, é a tendência dos países de adotarem medidas comerciais restritivas, o que desencoraja o país onde um evento ocorreu de notificar a OMS e de manter a transparência. Esses motivos também vêm do fato de que o regulamento ele não é um tratado internacional, ele é uma norma secundária de um órgão, que é a OMS, e, portanto, não teria um efeito direto sobre os países. E principalmente esse último motivo que eu elenquei, ele gera um desequilíbrio muito grande entre o ônus de se manter a transparência com a OMS e também sofrer restrições comerciais, enquanto que, se o país onde um evento ocorreu obtiver sucesso na contenção daquele surto, os outros países apenas vão se beneficiar com esse sucesso. Alguns argumentos, algumas soluções podem ser argumentadas diante disso, que seriam que fossem colocados esforços para tornar mais atraente os países manter a transparência. Essas seria uma solução cara, obviamente, e também realizar uma tentativa de manter os países a seguirem as recomendações de uma forma harmônica, de forma com que o comércio internacional e as relações exteriores do país afetado não sejam prejudicadas mais do que deveriam. Entrando um pouco mais no caso da Covid, eu queria citar o Chan falou que ele teceu duras críticas à atuação da OMS e do diretor-geral e nas reuniões do Comitê de Emergência. Ele é professor da Universidade Nacional de Taiwan e é ex-integrante da Corte Suprema, da Corte Constitucional de Taiwan, e ele publicou um trabalho no qual ele relatou suas críticas à forma como se deu essas reuniões. Ele aponta, não só ele, na verdade, mas principalmente ele também apontou como a demora na declaração da emergência de saúde pública e de importância internacional enfraqueceu o combate à Covid-19. E ele também aponta que a decisão do diretor-geral da OMS ao declarar a emergência levou em conta apenas o parecer do Comitê de Emergência, uma vez que na primeira reunião o Comitê de Emergência aconselhou pela não declaração de emergência, e depois, na segunda reunião, no dia 30 de janeiro, o Comitê reviu sua posição e aconselhou pela declaração de emergência de saúde pública de importância internacional. Lembrando que o artigo 12 do regulamento ele estabelece 5 critérios a serem levados em conta pelo diretor-geral para declarar a emergência, e apenas um deles foi levado em conta, que é o parecer de emergência. Em nenhum momento nas declarações das reuniões foi levado em conta os outros requisitos do artigo 12, como um instrumento de decisão do anexo 2, os princípios e as evidências científicas no caso, e uma avaliação do risco para a saúde humana, uma avaliação do risco de propagação internacional e uma avaliação do risco de interferência no tráfego internacional. Nenhum desses critérios foram citados, e da primeira reunião, da segunda também, da primeira reunião, quando foi decidido pela não declaração da emergência. Isso é bem sensível, porque quando aconteceu a primeira reunião, nos dias 22 e 23 de janeiro, dos fatos que já haviam ocorrido,
j- já nós já teremos 4 respostas positivas àquelas perguntas do anexo 2. Eu vou reproduzi-las novamente. A primeira delas, o impacto do evento em saúde pública é sério? Quando ocorreu a primeira reunião, já havia evidência suficiente para a seriedade do impacto na saúde. O evento é incomum e inesperado. Há risco significativo de disseminação internacional? E há risco significativo de restrições de viagem ou de comércio internacional? Ou seja, segundo esse autor, as 4 perguntas já tinham respostas positivas da primeira reunião do Conselho de Emergência. Então, essa decisão não foi tomada com a velocidade exigida para a situação, o que com certeza impactou negativamente o combate à propagação desse surto. Diante disso, nós podemos elencar algumas propostas de melhoria para essa normativa sanitária, que além do fato do diretor-geral não ter seguido os critérios já elencados no Regulamento Sanitário Internacional, aponta-se pela importância de trazer o princípio da precaução à tona, e não como um princípio qualquer, mas um princípio que tem importância nas previsões do regulamento diante de um cenário de incerteza científica. Que apesar de recorrer diversas vezes ao longo do regulamento a princípios e evidências científicas, ocorre que às vezes o tempo para coletar todas as evidências pode ser prejudicial à resposta ao surto, como ocorreu agora com a Covid, que na primeira reunião, com base nas evidências científicas que já existiam, o Comitê de Emergência aconselhou pela não declaração da emergência de saúde pública de importância internacional. Ou seja, diante desse cenário de incerteza científica, seria de extrema relevância que o princípio da precaução tenha um papel mais relevante na atuação da OMS e que ele seja usado como um princípio norteador mesmo, a ser levado em conta enquanto as evidências científicas são todas coletadas para definir uma resposta mais adequada. Por fim, diante desses aspectos positivos e dessas fraquezas que eu pude observar, que foram algumas, como conclusão, deu para perceber a grande importância que teve a revisão de 2005 no impacto à resposta à Covid-19. Apesar dessas fraquezas, a revisão trouxe previsões que foram de extrema importância para uma resposta menos lenta e mais eficaz da OMS em conjunto com os países afetados. Deu para notar algumas fraquezas também na atuação da OMS, porém, tanto essas previsões da revisão de 2005 quanto essas fraquezas, elas ressaltam a necessidade de uma constante avaliação dessa normativa sanitária, que é a normativa sanitária em sede global, que vai definir a atuação do principal órgão de saúde mundial no combate a doenças e que tem um impacto direto na saúde das pessoas em escala global. Ou seja, é de extrema importância que se mantenha esse debate e essas reflexões acerca das melhorias desse regulamento. Em resumo, foi isso o meu trabalho. Gostei bastante de contribuir para esse livro, que tem perspectivas incríveis sobre o direito e sobre a Covid. E é só isso mesmo. Obrigado, tchau, tchau.